4 ou 3? Agora a gente vai, o paradoxo do gozo, né? Então, Uhum. boa tarde de novo, novamente. Agora a gente vai falar do paradoxo do gozo, o amor ao próximo e o item 3. No meu, o item 3 é a página 221. O meu é 225. Aí vejam, dá uma olhadinha se vocês acham isso aí. Show? Deise, achou? Bom, então vamos lá. Então, vamos fazer desse jeito que nós combinamos. Vou começar a leitura, aí a gente vai anotando, dessa vez vai ser um pouquinho diferente, para fluir mais, né? E ela é rapidinha, são uma folha, não são uma folha e meia, não. São quatro folhinhas, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida no meio do caminho, também não tem problema. A gente vai ler conforme dá, tá bom? Vamos lá. Eu também tenho algumas anotações, eu tenho algumas coisas para colocar. Então, a gente vai conversando. Não tem que deixar para o final, não, porque eu acho que não é o nosso hábito, né? Nosso hábito é falar. Vamos falar livremente. Vai dar tudo certo, tá bom? Então, vou começar a leitura. É, Partimos deste verdadeiro que cumpre tomar por verdadeiro. Deixa eu só ver um negócio aqui, gente, peraí. Não tá certo. Começar novamente. Partimos desse verdadeiro que cumpre tomar por verdadeiro se seguimos a análise de Freud, que sabe que Deus está morto. Só que o passo seguinte é este: Deus, ele não o sabe. E por suposição não poderá jamais sabê-lo, pois está morto desde sempre. Essa fórmula nos conduz, no entanto, ao que aqui temos de resolver, ao que nos resta nas mãos desta aventura, e que muda as bases do problema ético, ou seja, que para nós o gozo permanece proibido como dantes, antes de sabermos que Deus está morto. Eis o que Freud diz. É isso, e isso é a verdade, e isso é a verdade. Se não a verdade a respeito do verdadeiro, pelo menos a verdade a respeito do que diz Freud. Disso resulta que, se continuarmos seguindo Freud num texto como Mal-Estar na Civilização, devemos formular isto, que o gozo é um mal. Quanto a isso, Freud nos guia pela mão. Ele é um mal porque comporta o mal do próximo. Isso pode chocar, perturbar os hábitos, causar estrondo nas sombras felizes. Não se pode fazer nada, é o que Freud diz. E o diz no princípio mesmo de nossa experiência. Ele escreve o mal-estar na civilização para nos dizer isso. É isso que anunciava, se averiguava, se expunha à medida que a experiência analítica avançava. Isso tem um nome. É o que se chama para além do princípio do prazer. E isso tem efeitos que não são metafísicos, oscilando entre um certamente que não e um talvez. Aqueles que preferem os contos de fada fazem ouvidos moucos quando se fala da tendência nativa do homem à maldade, à agressão, à destruição e, portanto, também à crueldade. E não é só. Página 47 do texto francês. O homem, com efeito, é tentado a satisfazer no próximo sua agressividade, a explorar seu trabalho sem compensação, utilizá-lo sexualmente sem o seu consentimento e apropriar-se de suas posses, humilhá-lo, causar-lhe sofrimento, tortura e matá-lo. Bem, eu vou ler só mais um parágrafo aqui e eu acho que eu... Alguém quer falar alguma coisa? Posso continuar? Tá tudo tranquilo? Então, vamos lá. Depois eu quero voltar só nessa nota, 43. Mas eu vou continuar. Se não lhes tivesse dito primeiro qual a obra de onde estou extraindo este texto, eu poderia tê-lo feito passar por um texto de Sade. E, igualmente, minha lição justo a seguir versará efetivamente sobre a elucidação sadista do problema moral. Por enquanto, estamos no nível de Freud. O que está em questão no mal-estar na civilização é repensar um pouco, certamente, o problema do mal, dando-se conta de que ele é radicalmente modificado pela ausência de Deus.
Esse problema é evitado desde sempre pelos moralistas, de tal maneira que, no ouvido, nosso ouvido aberto aos termos da experiência é literalmente feito para inspirar-nos repugnância. O moralista tradicional, quem quer que seja ele, recai invencivelmente na rotina de persuadir-nos que o prazer é um bem, que a via do bem nos é traçada pelo prazer. O engodo é impressionante, pois ele mesmo tem um aspecto de paradoxo, que lhe confere também ares de audácia. É justamente aí que somos trapaceados num segundo nível. Acreditamos que somente há um fundo duplo, num segundo nível, um fundo duplo, e ficamos felizes por tê-lo encontrado, mas somos ainda mais sacaneados quando só encontramos no momento em que não o supunhamos, o que é um pouco Eita, comum. eita, Vou só concluir esse parágrafo. desculpa. O que é um pouco comum, pois todos percebem que alguma coisa está errada. Fala, Nossa, eu cortei vocês sem educação nenhuma, me desculpa. imagina, não, pode É, falar. fiquei pensando naquilo do Marcelo lá sobre o artista que alcança o que está em lugar nenhum. Como que ele introduz para que amarrar? Lá de quando isso? Novembro, né? Que nós estava nessa parte. É, foi em novembro. É bem Quando interessante ele isso. fez aquela diferença entre a fantasia e o desejo, da necessidade, né? E que a fantasia é só a moldura e que o que a gente quer tocar, aquilo da exclusão da realidade, seria o quadro, né? Teve um encontro que o Marcelo falou isso. O É, quadro é isso do real, né? Que a isso. gente quer chegar lá. Mas tem Mas alguma não coisa. tá. Daí ele fala até do engodo ser a construção do nada. Nossa. Legal, legal. Aí esse só encontramos no momento em que não o supunhamos, de Que que não isso supõe. cai mesmo, né? Isso cai de uma vez. É, é isso mesmo. Ele A falou que, né, ausência, que o alguma nada, né? coisa está Isso errada. A cai. gente percebe, né? E tem alguma coisa errada nisso tudo. Eu vou ler mais um pouquinho para você encaixar nisso que você falou, quer ver? Como é isso em Freud? Desde antes das formulações extremas do mais além do princípio do prazer, porque agora eu vi que nós vamos, no seminário 11, acho que a Deise até está lá no grupo, vai ser estudado mais além do princípio do prazer. Então, tem coisa aqui para a gente também estar amarrando depois lá. É claro que a primeira formulação do princípio do prazer como princípio de desprazer ou do menos padecer comporta, evidentemente, um para além, mas que é feito justamente para nos manter aquém. Ó, grifa esse aquém aí, que já já a gente fala mais dele. Seu emprego do bem se resume nisto, que, em suma, ele nos mantém afastados do nosso gozo. Nada é mais evidente em nossa experiência clínica. Quem é que, em nome do prazer, não afrouxa desde o primeiro passo, um pouco sério em direção ao seu gozo? Não é o que todos os dias sentimos de perto? Desde então, compreende-se a dominância do hedonismo na moral de uma certa tradição filosófica, cujos motivos não nos parecem mais tão absolutamente seguros nem desinteressados. Na verdade, não é por ter ressaltado os efeitos benéficos do prazer que criticaremos aqui a dita tradição hedonista. É por não dizer em que consiste esse bem, e aí está a tapeação. Ele chama aqui de tapeação, isso que você acabou de falar aí, da ilusão, sei lá do que te tocou. E de novo, é, pois não dizer em que consiste esse bem, né? Tudo da castração ainda, né? É, Essa castração de do Paz agora também. você tem um outro, né? E aí, eu também. Existe um silenciamento, tipo assim, existe um silenciamento, né? Desse sujeito. Ele é obrigado a. Vocês veem assim? Como que vocês veem? A gente pode continuar lendo. Se alguém quiser falar alguma coisa, como ver. Daisy quer falar alguma coisa?
Não, Camila? Vamos continuar lendo, fica aí, segura aí, para a gente chegar no final. É o que eu falei, é isso que a gente vai treinar, vai praticar hoje. Vamos fazer esse percurso do. Vamos pensando nas nossas questões, né? Você tem a sua, vamos encaminhar. Porque uma coisa que eu gostaria de deixar de falar aqui, que não é uma questão, mas que é assim, voltando lá um pouquinho, ele fala assim: aqueles que preferem os contos de fadas fazem ouvidos moucos quando se fala da tendência nativa do homem à maldade, à agressão, né, à destruição, e tá, tá, tá. Quando ele fala desses ouvidos moucos, ontem teve um encontro da EPFCL, foi online, e a Tatiana Assad, parece, se eu não me engano esse é o nome dela, ela falou desses ouvidos moucos do nosso estudo aqui da ética, sabe? O que são esses ouvidos moucos? Eu achei que as pessoas fazem ouvidos moucos, né? E aí eu pensei, o que será que ela estava querendo dizer com isso, né? Trazendo aqui para nossa leitura. E aí eu vi aqui que ele fala o seguinte, sobre destruição, maldade, crueldade. E aí ele faz uma citação do texto aqui em francês, o Lacan, que foi isso que eu li, né? Aqui para nós. O homem, com efeito, é tentado a satisfazer no próximo sua agressividade, a explorar seu trabalho sem compensação, utilizá-lo sexualmente sem o seu consentimento, apropriar-se de suas posses, humilhá-lo, causar-lhe sofrimento, torturá-lo, matá-lo. Aí lá no 43, na nota 43, a gente vai lá na nota 43. Vocês têm aí, finalzinho? Você tem como ir lá? Você tem nota 43 aí? E eu acho que eu acabo me perdendo, Não, então Silvio, mas eu escuta, só escuta. tô bem, tranquilo. É, tenta aí. Você vai esperar? Posso ler? Na página 43, na nota 43, fala assim: essas duas referências se encontram, respectivamente, nas páginas 142 e 133 da edição Standard Brasileira, volume 21. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei o volume 21 aqui do Freud, né? Esse é esse. O futuro de uma ilusão, que é isso que você acabou de colocar aí, que o Marcelo falou lá, da sublimação. E o mal-estar na civilização, tá? Aí vamos lá na página, para ver o que ele estava falando. Vamos ver. Aí, aí, ó, o que que ele fala aqui? Eu vou ler para vocês, eu achei muito legal, depois, se vocês puderem pegar e ir lá em Freud, no mal-estar na civilização, e ler. Esse trechinho é importante, que eu acho que vai complementar um pouquinho o que a gente precisa aqui para continuar a leitura. Ele fala assim, na página 134 do meu, né? Pode-se também asseverar que, quando uma criança reage às suas primeiras grandes frustrações instintivas com uma agressividade excessivamente forte e um superego correspondentemente severo, ela está seguindo um modelo filogenético. Depois a gente pode, né, falar sobre isso. E indo além da reação que seria corretamente justificada, pois o pai dos tempos pré-históricos era indubitavelmente terrível, e uma quantidade extrema de agressividade lhe pôde ser atribuída. Assim, se passarmos do desenvolvimento individual para o desenvolvimento filogenético, as diferenças entre as duas teorias da gênese da consciência ficam menores ainda. Por outro lado, uma nova e importante diferença aparece entre esses dois processos de desenvolvimento. Não podemos afastar a suposição de que o sentimento de culpa do homem se origina do complexo edipiano e foi adquirido quando da morte do pai pelos irmãos reunidos em bando. Naquela ocasião, um ato de agressão não foi suprimido, mas executado. Foi, porém, o mesmo ato de agressão cuja repressão na criança se imagina ser a fonte do seu sentimento de culpa. Nesse ponto, não me surpreenderei se o leitor exclamar com raiva: então não faz diferença que se mate o pai ou não? Fica-se com um sentimento de culpa do mesmo jeito.
Pedimos licença para levantar algumas dúvidas. Ou não é verdade que o sentimento de culpa provém da agressividade reprimida, ou então toda a história da morte do pai é uma ficção, e os filhos do homem primeiro não mataram os pais, mais do que as crianças o fazem atualmente. Além disso, se não for ficção, mas fato histórico plausível, seria o caso de acontecer algo que todos esperam que aconteça, ou melhor, uma pessoa se sentir culpada porque realmente fez algo que não pode ser justificado. E para esse evento, que afinal de contas constitui uma ocorrência cotidiana, a psicanálise ainda não forneceu qualquer explicação. E ele vai continuar. Tem mais um monte aqui, ó, pela frente, que eu grifei, que eu achei interessante. Se vocês quiserem, eu posso mandar lá também no grupo, né? Mas Nossa, lá encaixou super mesmo, é, hã? Gislaine. Encaixou super, Super, né? mesmo com a leitura. Com a leitura. E tem uma parte aqui que fala que, como eu grifei tudo, eu não vou saber, mas que eu acho legal, mas se vocês forem ler, o finalzinho, por exemplo, você estava falando aqui, né, de arte, falou da sublimação, eu lembro aí. Ó, ele fala assim no finalzinho, último parágrafo dessa. Vou pegar aqui. O que começou em relação ao pai é completado em relação ao grupo. Se a civilização constitui o caminho necessário de desenvolvimento da família à humanidade como um todo, então, um resultado do conflito inato surgido da ambivalência, da eterna luta entre as tendências de amor e de morte, acha-se a ele inextricavelmente ligado um aumento do sentimento de culpa, que talvez atinja alturas que o indivíduo considere difíceis de tolerar. Aqui somos lembrados da comovente denúncia dos poderes celestes, feita pelo grande poeta. Aí ele fala aqui, está traduzido embaixo, no mesmo livro. É uma das canções de arpista de Wilhelm, não sei como é que ele pronuncia, Meister, é de Goethe. Goethe, né? Aí está escrito assim: a terra, a esta terra cansada, nos trouxestes. A culpa, nos deixastes, descuidados ir. Depois deixastes que o arrependimento feroz nos torturasse. A culpa de um momento, uma era de aflição. Uma era de aflição, né? Uma interrogação. Aí ele cita aqui que isso está na interpretação dos sonhos, que Freud pegou esse primeiro a terra cansada nos trouxestes, de um caso que ele contou, de um sonho que ele contou lá na interpretação dos sonhos. Ele fala assim: o primeiro verso aparece como associação a um sonho no pequeno livro de Freud sobre os sonhos. Então, teria bastante coisa para a gente ler. Eu até trouxe, mas eu não vou ler. Mas se vocês quiserem ir lá, é bem interessante também, tá? Tá legal, esse ponto aqui, se nossa leitura tá boa. Eu Nossa, fui tá atrás, incrível. né? Eu vou continuar a leitura para a gente chegar lá no finalzinho, pode ser? Então, vamos lá. Desde então, eu estou lá agora depois da tapeação. Desde então, pode-se compreender que Freud fique literalmente horrorizado diante do amor ao próximo. O próximo em alemão se diz der Nächste, do Souls de... Não, vamos deixar esperar. Eis como o alemão se articula o mandamento: amarás teu próximo como a ti mesmo. Freud ressalta seu lado exorbitante como uma argumentação, partindo de vários pontos que não são, senão um único e mesmo ponto. Em primeiro lugar, o próximo é um ser malvado, cuja natureza profunda vocês viram ser desvelada em sua escrita. Mas não é só isso. Freud diz mais. E não há por que se sorrir sob o pretexto de que isso se expressa sob a forma de uma certa parcimônia. Meu amor é algo precioso. Não vou dá-lo inteiramente a cada um que se apresente como sendo o que é, só porque ele se aproximou. Encontram-se aqui observações de Freud que são justíssimas e que apresentam uma inflexão emocionante.
no que se refere ao que vale a pena ser amado. Ele revela como se deve amar o filho de um amigo, pois, se desse filho o amigo for privado, o sofrimento será intolerável. Toda a concepção aristotélica dos bens está aí viva neste homem verdadeiramente homem, e que nos diz as coisas mais sensíveis e mais sensatas sobre o que vale a pena partilhar com ele. Esse bem é que é o nosso amor. Mas o que ele elude é que talvez seja justamente ao tomar essa via que percamos o acesso ao gozo. É da natureza do bem ser altruísta, mas o amor ao próximo não é isso. Freud faz com que se perceba isso, sem articulá-lo plenamente. Vamos tentar, sem nada forçar, fazê-lo em seu lugar. Podemos fundamentar nisto que cada vez que Freud se detém, como que horrorizado diante da consequência do mandamento, do amor ao próximo, o que surge é a presença dessa maldade profunda que habita no próximo. Mas daí, ela habita também em mim. E o que me é mais próximo do que esse âmago em mim mesmo, que é o do meu, que é o do meu gozo, do que não me ouso aproximar, é uma questão. Pois assim que me aproximo, é esse o sentido do mal-estar na civilização. Surge essa insondável agressividade, diante da qual eu recuo, que retorno contra mim e que vem no lugar mesmo da lei esvanecida, dar seu peso ao que me impede de transpor uma certa fronteira do limite da coisa. Enquanto se trata do bem, não há problema. O nosso é o do ou e o do outro são feitos do mesmo pano. São Martinho partilha seu manto, e disso se fez uma longa história. Mas, enfim, é uma simples questão de domesticação. O pano é, por natureza, feito para ser espalhado. Ele tanto pertence ao outro quanto a mim. Certamente, tocamos aí num termo primitivo, a necessidade que deve ser satisfeita, pois o mendigo está nu. Mas talvez, para além, de precisar vestir-se, mendigava ele outra coisa, que São Martinho o matasse, ou que trepasse com ele. É uma questão muito diferente a de saber o que significa num encontro a resposta, não da beneficência, mas do amor. Gente. Diga. Que foi isso? Essa do mendigo. Fala, Tânia. Nossa, eu tô estagiando na prefeitura. E aí me É? colocaram lá no Centro Pop. Estamos fazendo uma ação que é um dispositivo da prefeitura que serve tanto café da manhã, almoço e lanche da tarde para pessoas em situação de rua ou cigano, quem usa como moradia, qualquer tipo de pessoa pode chegar lá, né? Ah, Também tem uns trâmites de documentação que o dispositivo faz, assim. Mas resumo da ópera, é servido, por exemplo, uns 200 almoços, 180 almoços por dia, então tem muita gente em situação de rua. E como a gente está visitando, eu e uma colega estamos visitando lá semanalmente, vai começar agora de novo, acaba que eu troco muita ideia, assim, eu fico lá conversando mesmo com eles. E aí teve um em específico que falava assim, eu tô aqui porque eu quero, eu tô aqui no meu momento com Deus, porque a minha esposa me deixou, e a maioria assim é por um rompimento familiar, né? Dá para ver assim essa. E aí, por exemplo, o mendigo está nu. Nu a quê? Ao seu desejo, né? Por mais mortífero que seja, né? A gente tem que até respeitar, né? Mas é de uma pulsão mortífera ali porque ele está lascado, né? No sentido da palavra mesmo. Ele está, né? Ele tá, porque até o uso da, porque daí vem até outra lógica de ter que usar bebida para se esquentar, né? O cigarro ou a droga para não ter fome, né? E aí entra em outra lógica, o que tira ele mesmo da realidade, fica naquele tá cartão, cortando para né? vocês também. Tainá, sua internet. Aquele viver no gozo Tainá, de alguma coisa.
você me contar Oi, de Tainan? viver no algo mortífero, né? Aham. Alô, A sua internet tá oscilando. estão me ouvindo? Eu só Na ouvi hora que eu agora. fui conectar, Nós perdemos não até o ouviram mendigo nada? nu. Não, até o Ah, mendigo nu nós ouvimos, né? Eu ouvi até o cigarro, a droga, e mas vocês você pegaram a ficou parte do ecoando. lascado. Do lascado, sim, sim, sim. É É, realmente. aí o que eu ia entrar só é aquilo do seminário 3 de que até viver no gozo é algo mortífero, né? Mas aí ele fecha, aí o que, que eu achei ele fecha com isso do amor, né? Ainda. Vamos. Porque aquilo do amor é cego, né? Lembrei até do Tiresias, né? O profeta, sabe? O que direciona. Vá aí, né? Aproveite aí, siga a tua caminhada, né? Fiquei pensando nisso aqui, o que vocês E acham? você está pensando corretamente, porque é uma ambiguidade que ele fala aqui, né? O amor e a raiva, a agressividade, o amor e o ódio. Parece aquela banda de Móbius, né? Que a gente falou da última vez, vamos às vezes passadas aí. E vai nessa repetição, nesse caminho, nessa coisa, nessa coisa que o mendigo, por exemplo, ele está assim, totalmente numa roda, né? É uma coisa repetitiva que ele fala, ele justifica e ele está ali, naquela mesma situação sempre, né? O que fazer para sair daquela situação? Pergunto. Como, né? Se formos olhar aqui por essa leitura, só com furo, né? Para sair dessa roda viva. E ainda não chegou, né? Nessa leitura aqui ainda não fala disso. Lá no RSI que ele vai falar o que fazer, eu acho, né? Porque ele vive um real, né? A vida é um real, é uma coisa real, que nem você falou. Essa situação dele, de nudez, de lascado, né? E quando será que quando a gente vive nas nossas situações, a gente percebe que isso é um real que a gente tem que, sei lá, precisa sair disso. Aqui ele fala do duplo, como que é? Que chega lá no duplo fundo, fundo duplo, fundo duplo. É. Você pensa que chegou, mas é uma fantasia, ainda não é o real. Eu imaginei isso, né? O que que vocês acham? Né? A gente tem que ir E além, e a quem, né? a fantasia é a ilusão, né? De ficar criando da criação mesmo de algo para fugir desse real, desse verdadeiro, desse fundo, fundo. Desse fundo, e tem mais fundo ainda, né? Duplo, tem um. Então é isso, mas eu acho que é por aí mesmo. Um ótimo exemplo. Obrigada, Tainã, por colocado aqui. O amor, vamos continuar então aqui, podemos? Mas essa, não, rapidinho, parar pelo elogiar o Lacan, porque essa leitura dele do Freud também é de tirar o chapéu, né, gente? Ah, Meu Deus do eu, céu, o eu homem amo. Verdade. Então vamos lá. É da natureza do útil ser utilizado. Se posso fazer alguma coisa em menos tempo e com menos penar do que alguém que está ao meu alcance, por tendência serei levado a fazê-lo em seu lugar, mediante o que eu me dano, com o que tenho de fazer por esse mais próximo dos próximos que está a mim. É bem isso que você falou, né? Tá ajudando ali, né? Quanta comida que você falou, dos quanto que vocês servem lá de alimento? 180, 200. 180, 200, né? Mas aí tá ajudando, mas ninguém tá se danando, não, né? Mas eu até acabei associando essa frase aqui com vamos dizer assim, a interação entre eles, aquela identificação, semelhança também, Hum. né? Que tem Muita até a identificação. transferência, né? Até a transferência com o analista, né? Tem um amor ali a esse próximo, né? Porque ninguém quer ser analista do nada, né? É. Igual a Ilse estava Amor. falando, né? É de um comprometimento também muito, muito difícil, né? Deve ser, É, para nós, porque a profissão mais difícil do mundo, né? Como para todo é, mundo a sua. é Né? uma das, né? Que o Freud falava disso, né? Que as profissões impossíveis, que é psicanalizar, governar, e tem uma outra, né? Qualquer outra.
Tem uma outra também. Educar. Educar, educar. Olha só. Mas, enfim, vamos lá. Eu posso fazer só um parentezinho? Pode. Uhum, claro. Na graduação, eu tive um professor de psicologia sistêmica que fazia o vínculo dele com o serviço público era no Centro Pop, e ele trouxe essa questão do altruísmo dos usuários do Centro Pop, e agora com essa leitura eu consegui ir um pouco mais adiante, esse dano do próximo, no sentido de que lá sempre tem alguém com uma história, uma situação um pouco pior do que a minha. Então, eu não estou tão no fundo, eu consigo ver outros ainda mais fundo. Ah, E ele fazia essa relação com o altruísmo, né, de que eles se ajudam, mas é um altruísmo com certo interesse. Eu te ajudo, mas eu tô ali, eu também bebo dessa situação de ver outros em situação pior do que eu. Não sou tão ruim quanto pensei que fosse. é onde está a identificação, mas, assim, ele está pior que eu. E que é um efeito também bem Exatamente. comum dentro das escutas em grupo. Exato. Os trabalhos em Sim, grupo te sim. percebe muito isso. Isso mesmo. E aí eu acho que você colocou uma coisa bem que vai. Aqui Lacan quer ir além disso, né? Aquém disso, né? Porque isso é um prazer. Você está automaticamente altruísta, mas está automaticamente gozando ali, né? Talvez seja isso. Não sei. Mas vamos lá, então. É onde que nós estamos mesmo? Próximo dos próximos que está em mim. Dando-me para assegurar àquele que levaria mais tempo e penar o quê? Não, serve isso? Dando-me. Ah, dando-me de me danar, né? Para assegurar àquele que levaria mais tempo e penar o quê? Um conforto, que só vale na medida em que imagino que, se eu tivesse esse conforto, isto é, não muito trabalho, eu faria desse lazer um melhor uso, mas não é absolutamente provado que eu saberia fazê-lo. Esse melhor uso se tivesse todo o poder para satisfazer-se. Talvez eu soubesse apenas me entediar. Bem, vamos caminhar. Desde então, outorgando aos outros esse poder, talvez simplesmente eu os extravio. Imagino suas dificuldades e suas dores no espelho das minhas. Ai, deve ser. Certamente não é a imaginação que me falta, é sobretudo o sentimento, ou seja, o que se poderia chamar essa via difícil, o amor ao próximo. E ainda assim, aqui vocês podem notar o quanto a armadilha do nosso paradoxo se representa para nós no que diz respeito ao discurso sobre o utilitarismo. Os utilitários, lição dobrada pelo qual comecei este ano meu discurso, têm inteiramente razão. Fazem-lhes a oposição, e se a eles não se opuserem, eles seriam refutados muito mais facilmente. Mas, senhor Bentham, meu bem não se confunde com o do outro. O vosso princípio do máximo de felicidade para a maioria se choca com as exigências de meu egoísmo. Não é verdade. Meu egoísmo se satisfaz extremamente bem com um certo altruísmo, com aquele que se situa no nível do útil, e é precisamente o pretexto por meio do qual evito abordar o problema do mal que desejo e que deseja o meu próximo. É assim que levo minha vida manejando meu tempo, numa zona de dólar, rublo, ou ainda a partir do tempo do meu próximo, onde mantenho todos igualmente esses próximos, no nível do pouco de realidade da minha existência. Não é espantoso que essas condições todo mundo esteja mal, que haja mal-estar na civilização. É um fato de experiência. O que quero é o bem dos outros, à imagem do meu. Isso não vale grande coisa. O que quero é o bem dos outros, contanto que permaneça à imagem do meu. Diria mais, isso se degrada tão rápido que se torna, contanto que ele dependa do meu esforço. Não preciso pedir que se transportem até a experiência
de seus doentes querendo o bem de minha esposa. Faço certamente o sacrifício do meu, mas quem me diz que o dela também não se evapora completamente? Talvez esteja aqui o sentido do amor ao próximo, que me poderia tornar a dar a verdadeira direção. Para isso, seria preciso enfrentar que o gozo de meu próximo, seu gozo nocivo, seu gozo maligno, e é ele que se propõe como verdadeiro problema para o meu, é ele que se propõe para o meu, para, ah, é ele que se propõe como o verdadeiro problema para o meu amor. Não seria O difícil gozo, no aqui caso, né? o gozo. É. O gozo é o problema O pro gozo amor. nocivo, o gozo maligno, o gozo de meu próximo. É ele que se propõe como verdadeiro problema para o meu amor. Não seria difícil aqui dar imediatamente o salto para os extremos dos místicos. Infelizmente, muitos de seus traços mais salientes sempre me pareceram marcados por um pouco pueril, por algo um pouco pueril. Eu estou pensando aqui numa coisa que eu li lá atrás, mas eu queria. Ai, gente, é muita coisa, a gente vai lendo, eu não consigo chegar no final dessa leitura. Nem vamos começar outra. Que gozo é esse? Vou ler mais um pouquinho. Deixa eu com a minha vontade aqui de olhar. Deixa lá. É claro que é esse para além do princípio do prazer, esse lugar da coisa inominável e do que aí ocorre, que está em questão em tal proeza, com a qual se provoca nosso juízo, quando dizem-nos, por exemplo, que uma Ângela de Folígneo bebia com deleite a água na qual acabara de lavar os pés dos leprosos. Poupo-lhes os detalhes. Havia uma pele que ficava atravessada no meio da garganta, e assim por diante. Ou quando nos contam que a bem-aventurada Maria Alcoque, Alacoque, comia com não menos recompensas e efusões espirituais os excrementos de um doente. O alcance convincente desses fatos, seguramente edificantes, vacilaria certamente um pouquinho, se os excrementos em questão fossem, por exemplo, os de uma bela moça. Ou ainda, se tratasse de engolir a porra de um atacante da equipe de rugby de vocês. Em suma, Rugby, né? rugby, né, que fala. Em vocês. De vocês. Em suma, o que é da ordem do erotismo, aqui é velado, tá? Por enquanto, tá assim. E é por isso que precisa abordar as coisas de um pouco mais longe. De um pouco mais longe. Eis-nos aqui no limiar do exame de algo que tentou, contudo, forçar as portas do inferno interior. Manifestamente, ele tem mais a pretensão disso do que nós. No entanto, é bem um problema nosso. E é por isso que, para lhes mostrar, no meu passo a passo, os modos nos quais se propõe o acesso ao problema do gozo, seguirei com vocês o que um tal de Sade articulou sobre isso. Ser-me-ia certamente preciso 2 meses para falar de sadismo. Não lhes falarei de Sade pois, enquanto eroticista, pois, é um eroticista bem pobre. Ele chama Sade de um eroticista bem pobre, né? Havia para ceder ao gozo com uma mulher não é forçosamente a de lhe fazer sofrer todos os tratamentos aos quais ele acomoda a pobre Justinho. Depois tem que ler essas histórias, né? Mas nós vamos para frente. Em compensação, na ordem da articulação do problema ético, parece-me que Sade disse as coisas mais sólidas, pelo menos no que se refere ao problema que se apresenta agora diante de nós. Antes de entrar nesse assunto, da, da próxima vez, para terminar, gostaria de fazer com que vocês o percebessem num exemplo contemporâneo. Não é por nada que ele o exemplo de Kant, com o qual dei um de meus passos precedentes. Acho que nós vamos conseguir terminar. Posso continuar lendo correndo? Sim? Obrigada.
Kant pretende, com esse exemplo, demonstrar o peso da lei, formulada por ele como razão prática, como impondo-se em termos puros de razão, isto é, para além de todo afeto, tal como ele se expressa, patológico, ou seja, sem nenhum motivo que interesse ao sujeito. Trata-se de um exercício crítico que nos trará de volta ao que constitui hoje o centro do nosso problema. Seu exemplo, repito, é constituído por duas historietas. A primeira se refere ao personagem que está colocado na posição de ser executado no final, caso queira encontrar a dama que ele deseja. Não é inútil ressaltar isso, pois todos os detalhes, aparentemente mais simples, desempenham aqui o papel de armadilha. O outro caso é o de alguém que, vivendo na corte de um déspota, é colocado na posição de um bem-prestar, falso testemunho contra alguém, e por isso perderá a vida. Ou bem, se não o fizer, ser ele mesmo executado. Sobre isso, Kant, o prezado Kant, em toda a sua inocência, sua velhacaria inocente, diz-nos, no primeiro caso, todo mundo, todo homem de bom senso dirá não. Ninguém será louco, a fim de passar uma noite com sua amada, de incorrer num desfecho fatal, visto tratar-se não apenas de uma luta, mas de uma execução no cadafalso. Para Kant, a questão não faz nem pestanejar. No outro caso, qualquer que seja o peso dos prazeres oferecidos pelo falso testemunho, qualquer que seja a crueldade da pena prometida, a recusa de prestá-lo, pode-se, contudo, conceber que o sujeito se detenha, que, para que ele haja debate. Não, que para ele haja debate. Pode-se até mesmo conceber que, mais do que prestar um falso testemunho, o sujeito considerará aceitar a morte em nome do imperativo dito categórico. Efetivamente, atentar aos bens, à vida, à honra de um outro, que se tornou regra universal aplicada. Lançaria todo o universo do homem na desordem e no mal. Não nos podemos deter aqui e trazer a crítica? O impressionante alcance do primeiro exemplo repousa sobre isto, que a noite que se passa com a dama nos é paradoxalmente apresentada como um prazer, colocado em balança, que a pena de ser infligida numa posição que as homogeneiza. Tá certo isso? É. Há mais um, há um mais e um menos, em termos de prazer. Não estou citando os piores exemplos para vocês. Em seu ensaio sobre as grandezas negativas, Kant nos fala dos sentimentos de uma mãe espartana que sabe da morte do filho no campo de batalha. E a pequena numeração matemática, à qual ele se entrega com respeito ao prazer da glória da família, do qual convém subtrair o pesar sentido pela morte do guri. É algo sagaz, é algo agaz, engraçadinho. Mas observem isso. Basta que, por um esforço de concepção, passamos a noite com a dama passar da rubrica prazer à rubrica gozo. Na medida em que o gozo, para isso não se precisa absolutamente da sublimação, implica precisamente a aceitação da morte, para que o exemplo seja aniquilado. Em outros termos, basta que o gozo seja um mal, para que seja, no caso, completamente mudado. Cada qual se dará conta, com efeito, de que a lei moral é suscetível de desempenhar algum papel aqui, e precisamente de servir de apoio a esse gozo, de fazer com que o pecado se torne o que São Paulo chama desmesuradamente de pecado. Eis o que Kant, muito simplesmente, nesse dado momento, ignora. Há outro exemplo, do qual não se deve desconhecer cá entre nós os miúdos erros da lógica. Ele é apresentado em condições um tanto diferentes. No primeiro caso, prazer é penar, e penar
nos são apresentados como único pacote a ser pego ou deixado mediante o que não se é exposto ao risco e se renuncia ao gozo. No segundo, há um prazer openar. Ter de ressaltar isso não é pouco, pois essa escolha é destinada a produzir perante vocês um certo efeito de a fortiori, que tem como resultado engodá-los, quanto ao verdadeiro alcance da questão. Do que se trata? De que eu atente aos direitos do outro na medida em que ele é meu semelhante, no enunciado da regra universal, ou se trata em si de um falso testemunho. E se por acaso eu alterasse um pouco o exemplo, falemos de um verdadeiro testemunho, do caso de consciência que se coloca, se eu for intimado a denunciar meu próximo, meu irmão, por atividades que prejudicam a segurança do Estado. Essa questão é apta a banir a relevância dada à regra universal. E eu, por enquanto, estou testemunhando perante vocês de que não há lei do bem senão no mal. Devo eu prestar esse testemunho? Isso é forte, né? Bacão fala. Essa lei faz do gozo de meu próximo o ponto pivô, em torno do qual oscila, no caso desse testemunho, o sentido de meu poder. Devo ir na direção do meu dever de verdade, na medida em que ele preserva o lugar autêntico do meu gozo, mesmo que ele fique vazio? Ou devo resignar-me a essa mentira que, fazendo-me substituir com toda a força o princípio do meu gozo pelo bem, me ordena ficar mudando de opinião? Ou bem que eu recue diante da traição do meu próximo, para poupar meu semelhante, ou bem que eu me abrigue de trás de meu semelhante para denunciar meu próprio gozo? Chegamos ao fim. O que vocês dizem sobre isso? Alguém quer falar? O que faltou aqui? Tudo, né? Porque sempre falta, numa leitura tão corrida. Gente do céu. Podem começar aí. Podem comentar? Não. Camila quer falar alguma coisa? Daisy? Deixa eu ver que horas são. Nós temos uns minutinhos ainda para a gente falar. A única coisa que Deixa eu eu achar. anotei aqui foi pesquisa. Foi pesquisa que eu pesquisei, foram aquelas coisas que eu passei para vocês, né? E eu também pesquisei, aqui, ó, quer ver? Quando ele fala aqui do paradoxo do gozo, quer ver? Nesse finalzinho aí, do aquém. Ele fala assim, tem que ir aquém do prazer da tradição filosófica hedonista. Eu achei interessante isso. Ele fala isso na página 222 que nós acabamos de ler, né? Aí, eu pesquisei, assim, sobre o prazer da tradição filosófica hedonista. Vocês querem, a gente podia falar. E encontrei o que vou ler abaixo, e a gente pode conversar sobre isso, já que vocês não querem colocar outras coisas, mas eu acho que, ó, ele fala assim, o que que são esses, vocês sabem o que a gente, vai lá, Camila, já volto. Os prazeres naturais, aqueles que realmente levam à felicidade, devem ser buscados sem moderação. Esses prazeres estão ligados ao intelecto e enobrecem o espírito, tornando a vida supostamente mais plena e feliz. Eles não são efêmeros, não causam dependência e nem decepcionam. Portanto, são os prazeres mais recomendados. Os utilitaristas ingleses, principalmente na vertente desenvolvida por John Stuart Mill e Harriet Taylor Mill, apostaram na utilidade desse tipo de prazer, como norte para o princípio ético utilitarista. Ações éticas são aquelas que causam maior prazer ao menor número de pessoas e menor dano ao menor número. Quer dizer, Lacan diz que não é isso, não é disso que se trata, né? Da felicidade. É complicadinho também, né? Porque ele fala assim no final lá da página 222. Na verdade, Lacan, não é por ter ressaltado os efeitos benéficos do prazer que criticaremos aqui a dita tradição hedonista. É por não dizer em que consiste esse bem. E aí está a tapeação. A gente chega lá, né?
É uma tapeação, né? Pensando nesse exemplo, Não, não sabe? dizer a tapeação? Não fazer o bem? Não. Como é que você falou? Eu pensei assim, no que você disse. Se eu não digo, eu penso. Se eu penso, é gozo, né? Tudo. E aí a E é tapeação, gozo, né? e é Aí gozo. esse engodo, aí a volta, aí essa. E esse gozo, né? É gozo desse esse sujeito que fica gozando e dando voltas, né? Mas eu também Isso. vejo essa questão do hedonismo aí, porque a gente ele vai falar um pouco mais sobre o altruísmo e o utilitarismo. Eu faço bem para você, mas se eu ganho algo em troca, o meu gosto se coloca aí. Eu faço com a intenção de ter uma utilidade com aquilo ali. Sim. E aí, esse eu, né? Quando você fala, a gente tava, esse eu. Aí eu lembrei daquilo que o Tainan falou da castração, né? É um eu castrado ou não é um eu que nós lemos, né? Porque aí que tá. Deus está E morto, ele mistura isso com amor. né? Eu acho que esse amor que tá falando ainda é aquela direção, sabe? Porque o amor tá para além do gozo, né? O amor é o que não se tem, né? Eu acho que a gente pode É colocar do esse que não se tem. amor até no que no outro que a gente não vai conseguir ler, mas lá na tragédia, não é? Da Antígona. Ela fez aquilo por quê? Não, vamos. Mas até antes de entrar nisso, ele fala de uma razão prática que ele foi para o Kant bem racionalista, vocês É viram? porque é da lei, né? Ele está falando da lei. Então, Kant é da lei. Então, eu pensei na disciplina também, porque ó, tem um trecho aqui, ó, no meu é 230. Seu exemplo, repito, é constituído sobre a razão, né? É constituído por duas historietas. A primeira se refere ao personagem que está colocado na posição de ser executado no final, caso queira encontrar a dama que ele deseja. O peão do xadrez, eu pensei. Né? O peão do xadrez, ele corre tudo aquilo para encontrar a dama, ele virar a dama, né? Para ele. Você falando Fiquei isso, eu achei pensando nisso. interessante. Ele vai até o fim, né? É a morte? Ou ser sacrificado, né? Ou ser sacrificado. Por isso que, exatamente. Até o fim. Então, quer dizer, É esse desejo mesmo, né? É a coisa mesmo que vai te. Tem uma coisa que move, né? e parece que ela quer sempre ir pro. Aí no começo ele fala, né? Quer ir pro mal. Se deixar, ela vai. Ela chega lá. Como aconteceu contigo, né? Aí que é a minha pergunta, né? Porque ela não podia ter. A gente leu toda aquela história com a Priscila e tal. A gente não podia ter. Ela não podia ter cedido. Ela não podia ter visto que, né, o real dela estava muito real, sabe? Ela foi até o fim. E nem essa peça do xadrez que você falou. Mas uns ícones, né? O Getúlio Vargas, não o Getúlio Vargas, assim, mas a forma, ele vai ter. Chega uma hora que a pessoa fala, né? Mas também não sei se é daquilo do herói também, né? Mas sabe uma coisa curiosa que aconteceu hoje? Eu já fui comprar uma marmita. E aí teve uma menina que sempre servia, ela tinha sumido. Aí eu descobri que ela ficou 8 meses de licença porque estava grávida. Por isso que eu nunca mais tinha visto ela. E aí ela pegou assim, que já teve neném e tudo mais. Falei assim, sério, o que que você aprendeu? Aí ela falou bem assim pra mim, que o amor é muito mais do que eu imaginava. Falei, olha só, né? É nisso aí mesmo, da mulher também, né? Dessa posição feminina, né? A diferença dos gozos também. Aquilo de que o homem, o gozo dele é idiota porque é fálico, né? É, E da mulher não todo que a gente viu lá atrás também, né? E nisso tá quem? O analista, né? Não é sobre, é sob, né? Sob, ó, dando espaço, né, para o discurso também. Fiquei com isso, assim, com a é. leitura. A gente vai longe, né? Camila, Daisy, o que mais?
Eu fiquei às voltas aqui com essa questão de denunciar o irmão. Por quê? Ai, porque ele fala, é tão, me fez lembrar de Winnicott, né? A mãe suficientemente boa. Quantas vezes a gente precisa dizer não de coração partido ali para conseguir exercer uma função mais ou menos eficaz, né? Mas me pegou assim, eu fiquei pensando de quantas vezes eu e meus irmãos, a gente fez essa meia-verdade para protegê-los. E eles fizeram para me proteger. Me levou para esse lugar também, né? Bem interessante, verdade. Parece que é um limite, né? Hum. E E, agora eu vou levar para análise essa questão do protegê-los. exatamente. Quando eu estava lendo também, eu falei, gente, é muito, né? A lei, Deus está morto, mas está morto, ele sempre esteve, mas a gente cria esses limites, né? Essa coisa de. Porque aqui ele fala do mal-estar na civilização, né? O Tainan colocou ali alguma coisa que você falou, que eu não lembro agora, eu falei, identificação. Quando a gente identifica, né? É difícil. Se você identifica com mal, fica aquele, né? Se você identifica com bem, fica aquela coisa toda dos amores ilusórios. Mas com mal, fica aquela coisa da tragédia mesmo. Eu vejo assim, sabe? Então, a identificação do nosso sujeito, nós que somos analistas, como diz aqui o Lacan, né? Nós analistas, ele está falando para analistas, né? E então, Você falou da limite. identificação, a, a Jocasta, mãe da Antígona, ela também se suicidou, né? E tem Quando essa. quando ela soube, né? Então, tem Ela tudo. foi Mas eu a. vejo que a Antígona, ela fez com que o desejo dela imperasse com o suicídio, porque em todos os outros momentos o desejo dela sucumbiu. Ela precisou colocar uma pedra sobre e encarar ali perante os demais, né? Nunca conseguiu fazer com que trouxesse ela mesma. E aí, com o suicídio, ela diz: agora eu faço o que eu quero. Agora é a minha vez. Imperei. Penso nesse sentido. Quando você fala isso, eu também eu vejo o começo da leitura, né? Que fala que todo homem, todo homem não, como que fala lá da agressividade? O amor da transgressão? Não, aqui, ó, destruição. A gente tem que tomar cuidado. Né? Ele fala assim que, quando ele fala dos ouvidos moucos, né? Ele fala assim, aqueles que preferem os contos de fadas, às vezes a gente guarda, né? E a gente prefere ver outra coisa, sublimar, fazer arte, sei lá, alguma coisa. Que é diferente do analista, E, né? e sublimar pelo que é socialmente aceitável, né? É, tem que ser, né? Se infringir um pouco essa norma, já não pode ser por esse caminho. É. E aí libera essa coisa que tem dentro, né? Que é a coisa, que a gente já leu também aqui sobre a coisa, né? E vai para a destruição, vai para a crueldade, vai para esse lado aí. Então tem que ter esse jogo de cintura. Mas eu acho que agora, se deu o nosso horário, né? Mas a gente pode ler em casa, então, né? Para preparar. Pula, vamos pular, porque tem muita coisa, tem o belo, né? Tem muita coisa ainda para falar do paradoxo do gozo, que sempre um paradoxo. Eu posso compartilhar com vocês eu acho que é daquela coleção Os Primeiros Passos, Sófocles Isso, e Antígona, da coleção Passo a Passo. é Ele faz ótimo. uma leitura bem interessante, ele comenta bem essa questão de Antígona e faz a ligação com o Seminário 7. Ai, vai ser maravilhoso deles. É Pode colocar, curtinho, faz não é favor, longo, tá? não. Uhum. E aí eu coloco também aqui as páginas. Bom, tem tudo lá nós falamos, né? Não preciso pôr, mas eu acho que vai ser legal, porque a gente fica preparadinho um pouquinho para acompanhar a Priscila. Um pouquinho, tiquinho, que seja, né? Então tá, gente, olha, conseguimos fazer alguma coisa.
ficou o sentimento de que podíamos fazer mais, mas está tudo bem, a gente quer ir caminhando, né? Nossa, eu adorei o encontro de hoje. Ai, Muito eu bom estar também, com eu vocês sempre gosto, é todas. tão bom. Quer dizer, tão bom, é cruel, é difícil, a gente quer mais, mas tudo bem. É a experiência, que eu acho lindo desse estudo do Seminário 7 é isso, sabe? É a gente poder trocar realmente, vivenciar essas experiências que a gente, né, tem vontade de falar aqui. Então, vai além da teoria, para mim é assim, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de todos vocês, beijos, Até a próxima. tchau, tchau. Tchau, tchau. O meu gozo é não fazer nada comigo.